Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso de desenvolvimento de jogos de sistemas, né? E hoje nós estamos falando aqui na programação de desenvolvimento de sistemas, né? Retomando aí a aula anterior. Eu só vou pedir só para desligar o microfone aí, acho que tem um microfone ligado, eu acho. Tá dando retorno aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo descobrir qual. Isso. Aí para ficar silêncio aí, se precisar falar com o professor, pode ligar, que tava de boa esse microfone aí. Mas fora isso, deixa desligado aí para a gente conseguir tirar esse barulho aí para a gente dar aula. Turma, então vamos retomar a nossa aula anterior aí, que estava aí com vocês, tá? Só lembrando que nós temos poucos minutos aí, né, de aula. Nós temos aí 15, 20 minutos de aula só, tá? Então vai ser uma missão difícil o professor de passar alguma coisa para vocês, mas nós temos aulas, tá bom? Como que vocês estão? Tudo certo com vocês? A Maria, cadê a Maria? A Maria vai escrever para mim hoje aí. Laís, tudo bem, Laís? O Luiz já se apresentou ali, o Eduardo. O Júlio está na sala. E aí, Júlio? Bom dia a todo mundo aí. Tranquilinho? Então tá bom. E qual que é a experiência da aula passada aí? Me passe aí. Vão escrevendo aí, professor aí. O professor vai continuar aqui, tá bom? Então nós vamos dar início aqui à continuação da nossa aula anterior. Nossa aula anterior a gente tinha visto alguns exemplos de input. Lembra? Que a gente estava dando exemplo da personagem Alice, que era uma programadora iniciante, e ela solicitava algumas informações, precisava solicitar algumas informações para o usuário na tela. Lembra? Né? Ela precisava receber o nome e a idade do usuário na tela. Então ela ia usar, né, a função input. Lembra disso aí? Então a gente vai recapturar aqui, né, resumir de novo, capturar todas as informações que foi passada na aula anterior para a gente dar continuidade nessa, né? Bom dia, Maria, tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus. Então vamos lá. Input, né? Nós estávamos falando com input, vocês vão lembrar. Então toda a palavra que vem com parênteses na frente, né? Ela está chamando uma função. E essa função input é a entrada, né? Traduzida do inglês. Capturar, né? Vai capturar ali uma mensagem, né? Que vai ser guardada numa variável. Lembra? Então, para a idade, ela deve converter a entrada para inteiro. Lembra que o professor falou? Que a gente precisa tratar uma variável que é string, que é texto. E se ela tem informação de número, que é no caso da idade, ela precisa ser tratada. Então, a gente usa int, né? Abre parênteses, input, abre parênteses do input, né? Então, é isso que a gente faz na conversão, tratamento de uma string. Tá? O conceito-chave dessa função que o professor passou para vocês, né? O input sempre retorna uma string. Então, assim, toda a informação que aparecer na tela para o usuário, ele vai digitar ali no seu teclado, e essa retomada, essa entrada de caracteres ali, ela sempre vai ser texto, sempre vai ser string. Então a gente precisa tratar essa string quando a gente precisa que ela seja tratada como número. No caso aqui de idade, essa string não pode ser texto, letras, né? Precisa ser números. Então a gente usa ali o int, né? Tá? De inteiro para transformar esse texto aí. Tá ok? Tudo certinho por enquanto? Então, o uso do print lá na tela, que a gente chama outra função, que é de imprimir uma mensagem na tela, né? Permite exibir informações formatadas na tela. Então, quando você usa int, abre parênteses, input, chama a função, né? Abre e fecha parênteses de novo, você vai exibir uma mensagem na tela, vai pedir uma solicitação para o usuário, e quando você faz o print dessa variável, você vai imprimir essa mensagem na tela. Tá? Resumindo, é isso. Tá? Então, eu vou pedir para vocês abrir o VS Code aí de vocês e fazer esse teste aí agora. Ó. Então, coloque lá essa variável aí, recebendo essa função, digite o seu nome, idade, variável idade recebendo input, né, com esse texto aí, né, desse jeito aqui, nesse formato aqui, desse script aqui, e daí depois vocês vão escrever print, vão abrir
parênteses aí, em aspas é texto, né? Em branquinho ali é a variável. Então, você está chamando a variável e é isso. Então, eu quero que vocês testem agora no VS Code de vocês aí e me digam se está funcionando, se vocês conseguiram fazer rodar. Pode ser assim? Então, vamos lá. Vamos lá, que a gente não tem muito tempo hoje, né? Vocês conseguiram fazer isso no VS Code lá? Imprimir esse código? Duas variáveis, uma nome e uma idade. Uma recebendo... Sim, Maria? Né? Vai receber... Os dois vão receber texto. Né? Então, tranquilo, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Então. Continuidade que a gente não tem muito tempo hoje. Então, repetindo de novo, a função input, né, é essencial em Python para interação com o usuário. Ela pausa o programa, então ela dá um pause no programa falando assim, eu preciso de uma informação na tela do usuário, e ela retorna uma string, né? Então é frequentemente utilizada para coletar dados em aplicações interativas, como né, os aplicativos ou alguma função na web, né? Ou até dentro do próprio jogos, né? Dentro de jogos também. Então, ao usar essa função de entrada, né, é considerado uma string porque ela é importante converter esse tipo de dado, né, se for um número, converter ela para uns dados apropriados, como int ou float, né, para as operações matemáticas lógicas, utilizando as funções e conversão desse tipo. Então, é importante a gente fazer essa conversão, tá? Então, tratamento de entrada, a gente já viu isso na aula anterior, então a gente tem que tratar essa entrada, né? Então, é isso que está falando aqui esse slide, tá? O que mais? Exemplos práticos que incluem isso, né? Solicitar informações do usuário lá, nome, idade ou preferências, né? E usar dados em cálculos de decisões lógicas. São demonstrações simples que ilustram, né, como a gente deve usar essas funções para capturar e utilizar esses dados depois, tá certo? Então, é um exemplo aí da função que a gente está falando. Então, a entrada do usuário é usada, né, usada uma variedade, né, de aplicações, tanto na web, quanto aplicativos, quanto em jogos. Né? Aqui está com exemplos de formulários, pesquisas, jogos interativos, interface do usuário. E a gente precisa compreender como coletar essas entradas, que é necessário para a gente desenvolver alguns aplicativos aí depois de forma mais eficiente. Tá ok? E as boas práticas, né? O que inclui isso? Né? Um código claro de instruções, né, informações ao usuário de formas claras, tipo de entrada esperado, então a gente já configura isso, deixa certinho já qual que é a entrada que a gente está esperando. A gente vai validar essas informações, garantir a integridade e segurança dessas informações, por isso que o código tem que estar bem equilibrado, bem claro, bem limpo, bem determinado ali já desde o começo. Fazer o tratamento de erros, né, a gente já previu ali nesse exemplo de Alice, que a gente ia receber uma string e a gente precisava converter ela em números, né? Para evitar falhas no programa, né, devido à entrada inesperada ou inválidas. Então a gente já tem que prever isso. O programador sempre prevê isso. O programador sempre está um passo à frente do usuário, né? Esse aqui é o nosso diferencial aí no mercado, de a gente ser programador. A gente sempre está um passo à frente do que a máquina vai entender como erro, ou do que o usuário vai solicitar, ou do que a gente quer induzir que o usuário ali, a pessoa que está usando a interface nossa, vai fazer. A gente está esperando que ele vai fazer aquilo, ou a gente está induzindo ele a fazer aquilo. Então a gente sempre está no controle, né? É para a gente estar no controle dos nossos códigos, né? Isso é a boa prática aí do programador. E é isso que eu espero que vocês entendam, que vocês tenham, né? A boa prática do programador. Lembra que eu falei que o programador ele resolve problemas e soluções, né, para esses problemas. É isso, por isso que a gente ganha dinheiro, tá? Eu fiz essa pergunta aqui aula passada, só queria repetir ela de novo, né? Vocês podem responder aí para mim no chat aí, bem rapidinho. E eu já estou quase finalizando a aula aí para que preciso entregar para vocês ir para outra aula, né? Então a nossa aula foi bem curta, bem rápida hoje, né? A resposta disso aí a gente tinha falado na aula passada, não sei se todo mundo prestou atenção, se tem mais gente na sala aí hoje. Quantas pessoas estão na sala hoje aí? O que foi, Maria? 14? Você deu risada do professor, Maria? O que o professor falou?
Então lá, a resposta é essa aqui. A maioria tinha acertado, né, na aula passada, mas só para vocês reforçar vocês aí, a resposta é do tratamento da string para transformar em número, é essa função desse jeito aqui, int, abre e fecha parênteses dentro a função input, né? Tá ok? Então a resposta é isso. Para concluir tudo isso, né, entender como lidar com a entrada do usuário é fundamental para a interação de muitos programas como o Python, né? Também temos como tratar essas principais funções em outras linguagens também, que é a mesma base, né? Lembra que eu falei? A base, né, de programação aqui que a gente vai trabalhar vai servir para qualquer outra linguagem, né? Vai mudar o tipo de como chamar uma função ou como declarar uma variável, né? Como que é a sintaxe do código, só muda isso. Mas a base, a estrutura básica aqui serve para todas as linguagens, né, Maria? A Maria sabe disso. A Maria usa JavaScript. A gente usa a mesma base, vai mudar a sintaxe ali de como você trata uma variável, como você chama uma função, mas o restante é tudo igual, é tudo a mesma base, tá? A estrutura não mexe, né? Essa base de lógica de programação, essa lógica de estrutura de script, de sintaxe, aqui a gente vai usar para a vida inteira, em todos os outros códigos. A gente falou para acessar a Alura, o professor está vendo para vocês acessar a Alura aqui para liberar para vocês, já vi com o coordenador de vocês aí, o Juliano, já vi com a diretora de vocês e já vi aqui também com a chefia aqui do estúdio também, que é responsável lá de entrar em contato com o pessoal da Alura, tá bom? Então, vamos estar liberando para vocês aí, né, a trilha de estudo do terceiro ano para vocês, que vocês não têm, tá bom? Mas a gente vai fazer esse curso depois do Python lá. E o que vimos, né, concluindo o restante da aula da sexta-feira e um pouco da aula de hoje, e a gente encerra e continua na próxima aula e na sexta daí, tá? A gente vai ver na próxima aula mais sobre esse assunto. Tratamos então, nesse assunto, finalizamos a entrada, né, input de usuário em Python, tá ok? Beleza, Maria? Beleza, Juliano? Tudo certo? Luiz, a galera aí, tudo certo? Então, vou entregar a aula para vocês e eu sei que vocês têm outra aula aí depois, né? Então, por hoje é só. Aquele abraço. Até a próxima.